A primeira verdade que eu queria ressaltar com os irmãos aqui, para que você enxergue Deus na crise, é: Deus está agindo. Esta é uma afirmação gloriosa. Nós sabemos que Deus age. Ele se revela, Ele coopera, Ele se manifesta de alguma forma. De modo geral, as pessoas religiosas, elas professam que Deus existe e que de alguma forma Ele está aí, ativo. De modo geral, as pessoas pensam assim. Deus não é aquela força inerte. Ou Ele não é aquele tirano que se manifesta no caos. Ele é um tirano que Ele está acima desta realidade, Ele está aí conosco e com o nosso sofrimento. Não, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa com atributos que se relaciona com o mundo e com as pessoas que habitam aqui, mundo que Ele criou e que tem um propósito pelo qual se manifestar a nós. Agora, é fácil perceber ou entender que Deus existe e que Ele está aí, ativo, atuando. É fácil dizer, mas não é fácil viver isto, na dor. O Criador dá a vida e a manutenção daquilo que Ele criou para a sua glória. Sim, eu creio, Deus existe e Ele se manifesta. E aquilo que Ele vai fazer vai redundar na glória dEle. De alguma forma, vai me abençoar, vai me edificar, porque o meu relacionamento com Ele faz essa diferença que eu preciso. Ele sabe o que de fato eu preciso. O meu coração é enganoso. Na dor, na crise, no sofrimento, mais ainda, as minhas emoções são predeterminadas por erros, por desvaneios. Nós somos humanos, mas Deus está agindo. Ele está entre nós. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, em determinada situação, Ele curou no sábado. E dentro do contexto da cultura judaica, sábado era um dia separado para, entre aspas, a adoração, e não era possível, era proibido, era uma lei religiosa de não ter nenhum tipo de trabalho. E os fariseus da época, eles interpretaram ao pé da letra uma situação como esta, em que, quando Jesus, tentando cavar mais profundamente o significado da lei, Ele cura no sábado. Ele cura uma pessoa no sábado. Sendo então questionado pelos fariseus, respondendo, Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Apontando a ideia de que o Criador Supremo, Ele criou todas as coisas, e Ele não está aí pairando inerte, indiferente a nós e o nosso sofrimento. Como que se nós, pecadores miseráveis, merecêssemos a morte, o inferno e a condenação, e Ele, num lugar de soberania, de frieza, não se importasse com os seus. Muito pelo contrário. Agora, a pergunta que eu faço é: como Deus está atuando? O texto diz aí no versículo 28. Deus atua, sabemos que Deus age. E aí, em primeiro lugar, Deus age em todas as coisas. Deus está se manifestando em todas as coisas, especialmente no contexto, aqui indica uma ênfase que Deus se manifesta de maneira especial no sofrimento. Esse Deus age em todas as coisas é a janela aberta para Deus entrar, quando nós então de joelhos clamamos por ajuda. Deus age em todas as coisas, especialmente no sofrimento, na dor e na crise, pois quando estamos no sofrimento, na dor e na crise, estamos mais sensíveis a sermos ajudados. Agora também Deus está atuando e agindo em todas as coisas para
alguma coisa, e o texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Deus coopera, Deus ele interfere para produzir algo bom nas pessoas que têm comunhão, que se relacionam com Ele. Esta é uma afirmação gloriosa. Deus age, Deus está se manifestando, Deus ele coopera, Deus ele atua em todas as coisas para produzir algo bom em mim e em você. Duas características que definem estas pessoas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essas pessoas, que pessoas são estas? O texto diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Pessoas que se relacionam com Deus, que têm comunhão com Deus, como diz lá o evangelista em João capítulo 14, versículo 21. Você pode dizer e você pode afirmar: Deus existe e Deus está atuando. E eu amo a Deus, eu creio em Deus. Agora perceba o que diz lá João no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei. E olha só que interessante. E me manifestarei a ele. Então o texto diz: Deus age, sim, Deus está se manifestando entre nós. E Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Para o bem de quem? Para o bem daqueles que o amam. E quem são de fato aqueles que amam a Deus? Aqueles que têm o mandamento do Senhor e os guarda. Esses sim são aqueles que me amam. Agora tem uma outra característica dessas pessoas. O texto diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pessoas que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Qual o propósito de Deus em se manifestar de forma tão especial a estas pessoas a quem Ele chamou, a quem Ele convidou? O versículo 29 deixa isso muito claro. Leia comigo aí na sua Bíblia. Versículo 29 de Romanos capítulo 8. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então a resposta da pergunta: que bem é este que Deus produz em nós quando nós sofremos, porque Ele age em todas as coisas, é para produzir o caráter de Cristo na minha vida quando eu sofro. É para produzir, assim como no sofrimento do nosso Senhor, como uma ovelha indo ao matadouro e crucificado, sem uma palavra de murmúrio, Ele é para nós exemplo, para que também soframos, para que também suportemos a dor, na certeza de que Deus está agindo e está produzindo algo muito importante na minha e na sua vida. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem. Fomos criados à imagem de Deus, porém o pecado desfocou esta imagem. Nós nos relacionamos, nós nos comunicamos, assim como Deus conosco, mas o pecado separa, nos separou de Deus e nos separa uns dos outros. Quando nós nos confrontamos, quando nós entramos em conflito uns com os outros, quando nos desrespeitamos. E o convite que Ele faz a nós é: em Cristo, nós somos chamados de volta a essa restauração que Deus deseja produzir em mim e em você. Esse bem, esse algo bom que Ele deseja produzir em nós, é a restauração da imagem de Deus em nós, que foi ofuscada, que foi quebrada. Gênesis capítulo 1 deixa isso claro. Nós fomos criados à imagem de Deus.
Então nós podemos voltar a ter esta imagem de pessoas submissas, obedientes para Deus, que glorificam a Deus, e pessoas que se relacionam uns com os outros com respeito, com a cumplicidade, através do perdão, através da graça uns para com os outros, através do amor, da ajuda mútua, quando Deus está produzindo isso em mim e em você. Nos tornamos menos egoístas. A nossa expectativa é que não só as minhas necessidades sejam supridas, mas as necessidades das pessoas ao meu redor. Esta é a primeira verdade, uma afirmação maravilhosa que realça o cuidado de Deus sobre nós. Deus está agindo em nosso favor para produzir o caráter de Cristo em mim enquanto eu sofro.